Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, passando para dar uma atualizada nos últimos acontecimentos que estão se dando aqui no Brasil e fora do nosso país, nesses tempos de muitos contrastes e interrogações. E eu tenho certeza absoluta que para uma pessoa como você, que está aqui no nosso Portal do José neste momento e que acompanha os acontecimentos da vida política, a vida econômica, a vida social aqui no Brasil, você está com um misto de sentimentos. Por um lado, um sentimento de apreensão e, por outro lado, um sentimento de indignação com aquilo que está acontecendo com o deputado Glauber Braga no Congresso Nacional. Isso porque mostra para a gente o grande contraste. Justamente um parlamentar eleito pelo povo que defende as causas justas do povo brasileiro, que defende a nossa pátria, que revela as falcatruas e denuncia os criminosos dentro do parlamento brasileiro, está sendo objeto de um processo de cassação justamente comandado por esses criminosos. É inversão de valores. Dentro de um Congresso que tem respaldado todo tipo de banditismo e tem tornado impunes muitas dessas criaturas. O deputado Glauber Braga, ele iniciou uma greve de fome. E ontem no Jornal Nacional, que é o jornal mais visto aqui no Brasil, se mencionou que ele tinha sido objeto ali de um processo de cassação, que passou por uma fase nessa comissão de ética da Câmara dos Deputados. O Jornal Nacional não mencionou que ele adotou uma postura política de fazer uma greve de fome. E quando ele anunciou isso, todos nós que estávamos acompanhando ali ao vivo, né, a sessão na Câmara dos Deputados, todos nós ficamos com um sentimento muito impactados, né, todos nós ali percebendo a gravidade com que a coisa acabou se desenvolvendo. Isso mostra, dentro de mais contrastes, a diferença, a fibra de como o deputado Glauber Braga defende as suas ideias, como ele tem propósitos, como ele é uma pessoa que tem caráter e ele está disposto a fazer sacrifícios muito intensos para manter o mandato dele e para revelar aquilo que está acontecendo aqui no nosso país. Não se trata de uma cassação por um pontapé que ele deu num vagabundo, não é isso. É justamente por ele estar defendendo os melhores valores que um deputado sempre deveria defender dentro do Congresso Nacional. Ele está, a esposa dele, né, a Sâmia Bonfim, levou o filhote dele para falar com o papai, né? Então, assim, está um ambiente de muita comoção na Câmara dos Deputados. Eu não sei se já aconteceu, eu não pesquisei isso. Já aconteceu algum parlamentar ter um comportamento de tamanho desprendimento, enfim, aí as pessoas estão lá se solidarizando, fazendo as suas orações, ele também orou lá com as pessoas todas ali, e isso não tem como ser abafado, isso é um acontecimento político. E uma coisa que irá acontecer é o envolvimento do presidente da República. Não tem como o presidente Lula ficar longe dessa história. Alguns analistas levantam a seguinte hipótese, né? Olha, o Lula, fazendo um cálculo político, ele não entraria nessa história com receio de ver depois uma manchete do tipo: o governo é derrotado mais uma vez dentro do Congresso Nacional. Eu discordo dessa avaliação, nem acredito que o presidente faria esse tipo de avaliação, porque a questão aí é defender princípios. É defender alguém do nosso campo, alguém que está defendendo a coisa certa, alguém que está denunciando o banditismo. Então, por mais que o presidente da República ele sofra um revés dentro do Congresso Nacional, no embate político ele tem que se posicionar. E eu acredito que ele irá se posicionar. Não vai dar para fingir que não aconteceu isso. Enfim, ele estava viajando, voltou agora. Eu acho que ele deve começar a se mobilizar, deve começar a fazer alguns contatos, porque seria o absurdo dos absurdos passar uma cassação dessa, sem que a maior liderança no campo popular aqui no nosso país tivesse algum tipo de enfrentamento. A luta política tem disso. Nem sempre você ganha, mas você tem que defender os seus valores, porque lá na frente as pessoas percebem qual é o lado que você está. Então, vamos aguardar aí, essa história não terminou, ainda tem muitas lutas pela frente, e eu pessoalmente acredito que, por mais remotas que sejam as chances de Glauber Braga escapar desses criminosos,
ele obterá uma vitória política no final dessa história toda, né? Vamos acompanhar aqui, eu acho que todo dia aqui a gente vai ver alguma coisa sobre isso. Caso Glauber, pontapé no traseiro do perseguidor foi muito mais alegórico do que brutal, diz advogado. O advogado dele é o Nilo Batista, grande jurista brasileiro, né? Não há o que falar sobre isso aqui. E o Glauber está determinado. Esse pessoal da direita, eles não sabem o que é isso, eles não têm noção do que é isso. Eles olham para um Bolsonaro, Bolsonaro seria capaz, a maior liderança dele, seria capaz de um gesto de desprendimento, um gesto de valentia, um gesto de destemor, de enfrentamento, como está fazendo o deputado Glauber Braga. Então, nós vamos ver mais coisas acontecendo daqui para frente. Mas é um grande contraste que a gente começa a ver, né? De uma forma mais nítida. Conversei com vocês mais cedo sobre as capas dos principais jornais no Brasil e no mundo, e todos eles estão aqui. O Trump pautou o planeta, né? E pautou para o mal, né? Infelizmente. Aqui no Brasil acontecem coisas incríveis. Tem uma turbulência lá fora, o dólar sobe. A turbulência passa, o dólar sobe de novo. É um negócio assim, gente, que, olha, é muito complicado ver o nosso país tão atrelado a esses humores internacionais. Mas está atrelado, sobretudo, porque aqui dentro do Brasil tem uma máfia, tem uma alcateia, tem uma quadrilha, uma Orcrim invernizada que ocupa os postos-chave do rentismo e do financismo. Então, para eles, quanto mais existirem motivações para eles fazerem dinheiro, às custas do povo brasileiro. Porque a massa de dinheiro que essa gente opera é sempre dinheiro de especulação, dinheiro de juros, dinheiro da poupança do brasileiro, dinheiro da dívida pública que essa gente vai se dando bem. Oposição acusa Trump de manipular mercado com anúncios sobre tarifas, porque ele deu na pinta, o Trump mandou as pessoas, anunciou, olha, compra e está na hora de comprar ação. Aí as bolsas dos seus parceiros, quer dizer, a bolsa, né, fez com que as empresas dos seus parceiros tivessem ganhos estratosféricos. E aí é o seguinte, só que Trump está enfrentando um inimigo muito poderoso. E, olha, se tem um negócio, até na Arte da Guerra, né, um livro chinês, se tem uma coisa que é o prenúncio de uma derrota, é quando você subestima o adversário. Tem gente já fazendo chacota com isso, gente, e vendendo produtos, já vocês acreditam? Já fizeram um boné com esse tipo de frase? A China manda na pola toda. Sempre tem algum gaiato para fazer alguma coisa, né? E no mundo paralelo, o Dudu Bananinha está lá fora, no meio dessa história toda, olha, o Dudu Bananinha é o seguinte, gente, ele deve estar colado ali nas partes baixas de Donald Trump, de Elon Musk, de tudo quanto é deputado, senador norte-americano, para fazer o que eles olham aqui para o Brasil. Vejam só. Enfim, ele fica enganando a patuleia. E ele continua com essa, que o ministro Alexandre de Moraes poderá ser preso, porque a batata dele está assando. Aliás, esse é o título da publicação dele hoje, né? Batata de Moraes, Shor, Ayrton Vieira e Marco Antônio segue assando nos Estados Unidos. Puxa, eles devem estar super preocupados, Dudu Bananinha. Acompanhe aqui o trecho aqui da postagem dele. Isso daí dá cadeia, isso aí dá perda de visto, isso dá muitas outras consequências para todos os envolvidos. É por isso que o STF adiantou, né, para botar pressão, adiantou a oitiva do Felipe Martins sobre as questões de golpe de Estado. Ele é um perseguido que jamais deveria ter sido preso, mas agora, ao que parece, quem pode ir para a cadeia são as autoridades brasileiras que abusaram do seu poder. Como é que vai ser? Vai mandar um porta-aviões aqui para o Lago Paranoá? Explica aí, Dudu Bananinha, como é que o Alexandre de Moraes poderia ser preso, né? Então, será que, Dudu Bananinha, você anda ingerindo algum tipo de droga aí, alguma substância alucinógena? Os americanos estão fazendo muito isso, né? Será que você está entrando por essa via também? Ou é simplesmente um problema de insanidade mesmo, um problema psiquiátrico, aí você tem que procurar um especialista nos Estados Unidos? Tem muita gente, né, que cuida disso aí, de cabeças. Agora, cuidar de cabeça oca é mais difícil, né? Bom, o Inelegível, ele colocou mais cedo no Twitter dele, eu mostrei aqui para vocês, um vídeo que foi resgatado de um voto do Gilmar Mendes em 2010 sobre a Lei de Anistia de 1979. E aí ele tirou do ar, porque, como eu disse aqui para vocês, esse tipo de publicação visa atingir o ministro Gilmar Mendes, chamar ele de incoerente, de mentiroso, de hipócrita. É isso que ficou nas entrelinhas, e os comentários
do bolsonarismo todo foram nessa mesma direção. Então, ele percebeu e tirou, mas ainda está na rede, aí você consegue enxergar. Ele continua postando as coisas aleatórias, e aí me chegou também esse vídeo aqui de um grupo de patriotas que estava na manifestação que aconteceu domingo na Avenida Paulista. Gente, você olha assim, o perfil das pessoas simples, né? As pessoas simples, muitas senhoras, com um batonzinho na mão, né? É um negócio assim. Tem aqui, tá com o senhor, ele tá com um bigodinho ali, lá, Adolfo, né? Deixa eu diminuir esse som aqui. Mas olha só, gente, é um negócio. Essas pessoas que são atraídas por esses criminosos, esses vigaristas, esses bandidos, para esse tipo de arapuca. Aí elas se colocam, estão levando batonzinho e tal, uma tá com a camisa do Bolsonaro ali, né? Bem parecido com aquelas camisas do Ustra, que eles andam usando também de vez em quando. Então, essas pessoas acabam entrando pelo cano, né? E não é por falta de aviso, depois vão ficar chorando aí pelo que está acontecendo. Aqui do lado, hoje, na Argentina, está tendo uma greve geral. Gente, a coisa está complicada lá também, né? Então, aqui uma matéria da Por televisão 24 lá. horas y que cuenta con el apoyo de la Central de Trabajadores de la Argentina, se dan rechazo a las políticas de ajuste del gobierno de Bom, Javier Milei. a matéria está explicando aqui que a greve geral é contra os ajustes, né? Contra o povo da Argentina, feito pela quadrilha que está tomando conta lá, que tem o palhaço mor da América Latina, o senhor Milei, que está no poder, né? Ele é o segundo palhaço depois do Bolsonaro. Los sindicatos ferroviarios del Metro de Buenos Aires y el gremio de taxis se unieron al paro mientras Olha, que los servicios deu uma parada geral, gente. El transporte aéreo opera al 45% y los controladores aéreos mantienen los servicios mínimos por tratarse de una actividad esencial. La operadora estatal Aerolíneas Argentinas canceló más de 250 vuelos, lo que afectó a más de 20.000 pasajeros. La Associação de Pilotos de Linhas Aéreas, Então é o seguinte, vários setores aqui, colocando as imagens aqui, ó, dá para ver adiantando aqui, a estação de trem, vazio, estação, enfim, os guichês. Então, olha, está havendo uma resistência maior na Argentina, né? Então vamos ficar de olho também. E aqui no Brasil aconteceu um fenômeno interessante, né? O Datafolha publicou uma pesquisa hoje que mostra que a desaprovação do Tarcísio, quer dizer, o índice de ruim ou péssimo, dobrou. Estava em 11% na última pesquisa e foi a 22%. Então, o senhor Tarcísio aí também já começa a ver o telhado dele, o telhado bolsonarista, tomar algumas pedradas, né? Então, isso, para a sanidade mental do povo brasileiro, é alguma coisa positiva, algo que começa a revelar algumas tendências aqui que não estavam sendo detectadas em pesquisas anteriores. Gente, eu vou ficando por aqui mais uma vez. Um grande abraço a todos vocês e #FicaGlauber. Um abração, gente. Tchau.